Apesar dessa pandemia ainda não nos permitir viajarmos fisicamente, mas felizmente eu ainda tenho material gravado de outras viagens realizadas e podendo aqui convidar vocês a juntos descontrairmos um pouco e irmos para um lugar muito especial. Hoje o meu convite é para viajarmos para a cidade do Porto, em Portugal. Lembrando que o Porto é a segunda maior cidade de Portugal, com uma população de 240 mil habitantes. E essa é a cidade que deu o nome de Portugal, quando ela ainda se designava Portus Cali, porque de um lado da cidade é a cidade do Porto, do outro lado o lugar onde se faziam os vinhos, chamada Cali. Aí juntando os nomes Porto Cali, tornou-se Portugal. E é também uma cidade mundialmente conhecida pelo seu vinho, pelas suas pontes e a arquitetura contemporânea e antiga que tem no seu centro histórico, classificada como Patrimônio Mundial pela Unesco. São muitos os prédios históricos espalhados pela cidade, construções imponentes e antigos prédios de apartamentos com fachadas revestidas com os azulejos portugueses, ocupando a área central da cidade. As visitas na cidade do Porto não tem como chegar na região da Ribeira, que fica localizado às margens do Rio Douro, bem no centro histórico da cidade e considerado patrimônio histórico pela Unesco. E por manter uma ligação comercial através do rio, proporcionou o crescimento e o desenvolvimento da cidade. Hoje conta com diversos restaurantes e pontos turísticos em sua extensão, com muitos artistas de rua por lá, inclusive fiz alguns registros de um deles. Lembrando também que na Ribeira se pode ver bem a disposição das duas cidades. O Porto com as suas antigas construções e a Vila Nova de Gaia, com suas caves de vinho e as suas modernas construções. E são as 6 pontes que ligam os dois lados da cidade. Nós temos pontes rodoviárias, ferroviárias e para pedestres. Pontes históricas e pontes modernas, como a Ponte Dona Maria Pia, que é monumento nacional desde 1982. E a Ponte das Arrábidas, que é a ponte mais moderna. Mas a que mais chama atenção, sem dúvida, é a Ponte Dom Luís I, que foi projetada por Gustave Eiffel, o mesmo que projetou a famosa Torre Eiffel em Paris. E essa ponte foi construída em menos de 2 anos, entre o ano de 1876 a 1888. Essas pontes passam acima do Rio Douro, que é o segundo maior rio de Portugal, com 210 quilômetros de comprimento e é navegável ao longo de todo o percurso. Ele atravessa a região norte de Portugal e a sua foz fica na própria cidade do Porto, onde também fiz algumas fotos estando ali. Mas lembrando que do alto da ponte se tem uma vista magnífica do Rio Douro e das duas cidades. E podemos ver também os barcos que por lá navegam,
um grande atrativo para os turistas. Um passeio de barco pelo Rio Douro, em grandes ou pequenas embarcações, é sempre muito prazeroso. Já estive lá, já fiz também esse passeio de barco. Mas hoje me limitei às imagens ali de cima da ponte e mais algumas imagens lindíssimas para vocês apreciarem. Que uma imponente construção que podemos ver da ponte é o Mosteiro da Serra do Pilar, com a sua cúpula arredondada. Mas um outro ponto que se destaca na vista da cidade do Porto é, sem dúvida, a Torre dos Clérigos. Com a sua exuberante torre-sineira, é considerado um dos principais pontos turísticos, devido à vista privilegiada da cidade. Construída entre 1754 e 1763, é um notável conjunto arquitetônico. Integra 3 elementos principais: a Igreja dos Clérigos, a Torre dos Clérigos e a Casa da Irmandade. Esse conjunto é um dos mais notáveis exemplos do estilo tardo-barroco em território português e encontra-se também classificado como um monumento nacional desde o ano 1910. Ao seu redor, há várias outras atrações, como a famosa livraria Lelo e Irmãos e a Igreja dos Carmelitas, com as suas paredes externas decoradas em azulejos. Mas isso vai ser assunto para o próximo programa. Agora o meu convite é para um lugar muito especial ali. Lembrando que a cidade do Porto tem muitas e lindas igrejas, mas sem dúvida a mais importante é a Sé Catedral, que é a sede da Diocese do Porto. Esse templo também é conhecido como a Igreja de Santa Maria do Porto. Ela está situada em um belo espaço com outros interessantes elementos, além da própria igreja, compondo assim um cenário muito atraente. É sem dúvida um dos cartões postais da cidade. O edifício se apresenta com uma rosácea na fachada, além de 2 torres laterais com cúpulas, que dão ao local uma aparência de fortaleza. E a construção da catedral teve início no século XII e, naturalmente, sofreu diversas modificações ao longo dos séculos seguintes, especialmente no século XVIII. O seu estilo mistura as arquiteturas gótica, romântica e a barroca, que é predominante. Entretanto, a bela rosácea, bem como o claustro, ambas datam do século XIV e são os mesmos desde a sua construção. No interior da igreja estão 3 naves, sendo a do meio a mais alta delas, com a Capela do Santíssimo Sacramento, com o altar em prata e o retábulo moro em talha de ouro, uma verdadeira preciosidade. Pena que eu não pude visitar toda a igreja, pois estava em manutenção, mas fiz pequenos registros ali da porta principal. Mas uma vista imperdível é sem dúvida o claustro gótico.
rodeado por alguns altares e as paredes repletas de lindos azulejos que decoram o espaço e contam histórias e quebram a sobriedade do claustro da Sé. É impressionante o tamanho das paredes de azulejos e vale a pena cada registro feito. A gente fica ali parecendo crianças querendo fotografar e filmar e não sei se isso consegue traduzir a grandeza daquilo que eu pude presenciar estando lá. Então, mais alguns registros, quero que vocês apreciem também, porque é muito interessante ver todos esses trabalhos retratados nesses azulejos azuis e tão belos desenhos. Mas lembrando que nessa visita a gente pode ver ainda a sacristia, o tesouro da catedral e a capela de São Vicente, cujo santo foi o primeiro padroeiro da cidade do Porto. O teto da capela é lindamente adornado com pinturas e molduras. E a parte da casa do cabildo, com as suas salas de reunião, também fazem parte do roteiro. Da catedral, ainda podemos ver do lado esquerdo o Paço Episcopal, que também pode ser visitado, embora eu não tinha tempo naquele dia para realizar, a visita tinha que ser agendada com antecedência. E logo na frente temos o Largo do Paço, com o Pelourinho e mais uma belíssima vista da cidade. A cidade do Porto é uma cidade que tem muito mais por falar, pelos seus vinhos super conhecidos. Quem nunca ouviu falar no famoso vinho do Porto, ou no vinho verde, e muitas outras paisagens também. Mas aí vai ser assunto do nosso próximo programa. Hoje aqui eu convido-os a contemplar um pouco mais das lindas vistas da cidade do Porto, daquilo que eu consegui reunir para vocês, e convidando sempre, vamos viajar, ainda que virtualmente. No nosso próximo programa, continuaremos explorando as belezas da cidade do Porto, em Portugal. Espero que vocês tenham apreciado, que assistam esse vídeo, que o compartilhem e principalmente que se inscrevam no nosso canal youtube.com/Diocese de Apucarana e vamos, entre tantos conteúdos religiosos edificantes, também nos descontrairmos um pouco com viagens e apreciando lugares tão bonitos como esse que lhes apresentei hoje.
Um abraço para vocês e até o nosso próximo.